Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. A você que se encontra no teu lar, no teu trabalho, na tua escola, seja bem-vindo ao nosso estudo de todas as semanas. Estamos numa gama de estudos, estudando as profecias do livro de Daniel. E estamos desvendando os seus escritos que aproximadamente há 2600 anos atrás reflete nos dias no qual nós estamos vivendo. E hoje nós vamos estar abordando o capítulo 4 do livro de Daniel, do palácio ao pasto, a loucura de Nabucodonosor. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa loucura, no qual um grande rei, um grande tirano, que residia em um grande palácio e de repente foi morar com os animais. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, nós temos um hábito em nosso programa. E que hábito é este? Orar. Nunca iniciamos um estudo sem antes de orar. Vamos falar com Deus? Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro. Nos enche de sabedoria, de conhecimento, que o teu Espírito seja nosso guia, nosso orientador e nosso professor, e nos conduza neste grandioso estudo. É o que nós te pedimos, nós choramos. Amém. Queridos e amados irmãos, ouvintes e telespectadores, que sempre têm nos acompanhado em nossas transmissões e também nas redes sociais, o livro de Daniel, ele desperta em nós várias curiosidades. Por exemplo, o livro tem 12 capítulos. E você sabia que dos 12 capítulos, 11 foi escrito por Daniel. E apenas um, Daniel, foi quem não escreveu. E a pergunta é, que capítulo é este que Daniel não escreveu e ele fez questão de colocar este capítulo no cânon do seu livro? É exatamente o capítulo no qual nós vamos estar estudando, o capítulo 4. E quem é quem escreveu então este capítulo? Foi o próprio rei Nabucodonosor. Se você for prestar atenção na leitura do capítulo 4, o próprio rei aqui, ele vai relatando, ele vai descrevendo os acontecimentos e ao mesmo tempo narrando a sua própria história e glorificando o Deus que fez os céus e a terra. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo em Daniel capítulo 4, verso 1. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 4, verso 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Procurei-me bem fazer conhecido as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais, e quão profundas as suas maravilhas. E o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração a geração. Você percebe, meu amigo, que no capítulo 1, logo nos 3 primeiros versículos, o próprio Nabucodonosor, ele está trazendo aqui uma narrativa, uma introdução deste capítulo 4. Ou seja, ele mesmo está introduzindo o capítulo, ele mesmo aqui está bem dizendo e glorificando a Deus, está expressando a Deus, está se apresentando como servo de Deus, adorando e magnificando a Deus. E no decorrer do capítulo 4, ele mesmo vai escrever
a sua própria história e a maneira com que Deus o salvou. Às vezes você se pergunta, mas Cristiano, como pode um ímpio, porque se nós olharmos para toda a trajetória de Nabucodonosor, ele era um pagão, ele era um homem idólatra, ele fazia parte de uma nação politeísta que cultuava a vários deuses. Você deve estar se perguntando como pode um homem ímpio escrever um livro inspirado e ainda fazer parte da galeria dos escritores canônicos? A resposta que eu tenho para você é, meu amigo, quando Nabucodonosor escreveu este capítulo, será que ele realmente era ímpio ou ele aqui estava salvo? Portanto, essa pergunta nós vamos estar esclarecendo no desenrolar do nosso estudo. Quando Nabucodonosor escreveu este capítulo, será que ele era ímpio ou ele aqui já havia sido salvo? Interessante, queridos, que antes do exílio babilônico acontecer, Deus já havia estabelecido uma promessa para este homem. E que promessa é essa, meu amigo? Deus já havia estabelecido um plano da salvação para a vida dele. Se você ler Jeremias capítulo 27 e o versículo 6, ali diz: E agora eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, meu servo, e todos os animais do campo o servirão. Se você for prestar atenção, o profeta ele vai escrever e vai trazer a narrativa que Deus o chama-o de meu servo. E quando Deus chama alguém de meu servo, é porque Deus ele olha para aquela pessoa, ele vê algo especial naquela pessoa. Deus chama-o de servo somente pessoas especiais, pessoas no qual Deus tem grande obra para fazer na vida do ser humano. Portanto, meu amigo, assim como Deus teve um plano de salvação para a vida de Nabucodonosor e chamou-lhe de servo, Deus também, meu amigo, chama você de servo, porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um grande plano especial para você que me assiste neste exato momento. Eu não sei qual é a tua vida, eu não sei qual é a tua trajetória, mas Deus tem um plano especial para você. Deus tem um plano especial, assim como Ele tem um plano especial para cada um de nós. Interessante, meu amigo, que se nós olharmos os 4 capítulos do livro de Daniel, Deus ele sempre foi dando oportunidade para que o rei Nabucodonosor se arrependesse dos seus erros. Ele sempre foi dando oportunidade para esse homem. E se colocarmos aqui os 4 primeiros capítulos de Daniel, se formos aqui aplicar uma cronologia, os eventos do capítulo de número 1 aconteceu por volta do ano de 605, o capítulo 2 por volta do ano 602, o capítulo 3 por volta do ano de 594 e o capítulo 4 por volta do ano de 568 a.C. Interessante, meu amigo, que se nós olharmos para isso, Deus sempre foi dando oportunidade para ele. No capítulo 1, por exemplo, Babilônia chegou ao seu apogeu, chegou ao seu poder máximo, no qual Nabucodonosor ele assume o poder depois da morte de seu pai, Nabopolassar. Ele assume o reino e começou a crescer a sua fama mundialmente. E exatamente neste ano, ele vai levar alguns jovens cativos para a Babilônia. E entre eles estavam os 4 jovens, Daniel e seus amigos. Daniel, naquele momento, eles passaram por uns testes, passaram por algumas provações, no qual eles ficavam ali na faculdade babilônica
para aprender a cultura do povo caldeu. Estes acontecimentos aconteceu por volta do ano 605 e percebe-se, meu amigo, o primeiro encontro de Daniel com o próprio rei Nabucodonosor foi depois desses 3 anos, no qual Daniel ele vai se apresentar ali ao rei, e o rei ali achou ele 10 vezes mais sábio em relação a todos os magos que havia em seu reino. No capítulo 2, como eu disse, os acontecimentos aconteceram por volta do ano 602 a.C. E interessante que o capítulo 2 de Daniel vai relatar que o rei teve um sonho, mas ninguém soube a interpretação e nem tampouco declarou ao rei o que ele havia sonhado. Até que Daniel então apareceu para declarar ao rei o sonho e também a sua interpretação. E Daniel disse para o rei: ó rei, tu sonhou com uma estátua terrível e assustadora. Essa estátua, ela possuía vários metais, e tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Mas após ti, outros reinos virão, que irão te suceder no seu trono. Ou seja, o sonho no qual Daniel interpretou para o rei era o seguinte: ó rei, o teu reinado passará. O teu reinado não vai subsistir, ele vai passar. E porém, amigo, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, passaram-se 9 anos. Daniel, no capítulo 3, ele foi fazer uma viagem para tratar de negócios do reino. E neste interim, Nabucodonosor, ele vai ter uma ideia. Ele vai construir uma estátua e estabeleceu essa estátua na província de Dura, lá em seu reino, e ele ali elaborou um sistema de adoração. Você percebe que o capítulo 3 é uma contrafação ao capítulo 2 pelas atitudes de Nabucodonosor. Ou seja, o capítulo 2, ali Daniel diz: o teu reinado passará e tu és a cabeça de ouro. Porém, no capítulo 3, o que o rei vai fazer? Ele vai construir uma estátua, mas agora a cabeça não é de ouro, e sim toda ela revestida em ouro. E ele elaborou um sistema de adoração para que todos ali compactuassem com aquilo que ele estava promovendo. E novamente, Deus ali mostrou os seus prodígios, Deus mostrou os seus sinais, e Deus ali acabou poupando os jovens, os 3 jovens que foram lançados na fornalha, por eles não adorarem a imagem que Nabucodonosor levantou. E novamente, Nabucodonosor, ele começou a bendizer o Deus que fez os céus e a terra. Assim como aconteceu no capítulo 2, ele bendisse o Deus que fez os céus e a terra. Agora no capítulo 3, a soberba tomou conta do seu coração novamente, mas Deus novamente mostrou os seus prodígios, e ele vai terminar, aleluia, ele vai terminar ali o capítulo 3. O capítulo 3 termina, aliás, com Nabucodonosor glorificando a Deus, bendizendo a Deus, magnificando o nome de Deus. Agora, o que aconteceu, meu amigo? Se nós pegarmos entre o capítulo 3 até o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, aqui passaram-se 26 anos. 26 anos se passaram após o incidente da fornalha de fogo. E novamente, meu amigo, Deus começou a se revelar, Deus começou a mostrar os seus prodígios. E o que vai acontecer? O rei novamente, ele vai ter um outro sonho. Assim como aconteceu no capítulo 2, no capítulo 4, ele vai ter e vai sonhar um outro sonho. Olha para o verso de número 4. Daniel capítulo 4, verso 5. Olha o que diz. Tive um sonho que me espantou, tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cabeça, e as visões na minha cama me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo que foi
para que fossem introduzidos à minha presença a todos os sábios de Babilônia, para que me declarassem a saber a interpretação do sonho. Você percebe que aqui, amigo, se repetiu? Ou seja, no capítulo 2, ele sonhou novamente. E Daniel foi convocado para poder interpretar o sonho e declarar ao rei o seu significado. Agora no capítulo 4, novamente o rei vai sonhar um outro sonho. E como sempre, ele vai convocar os magos, e os magos nada pôde fazer. Então foi introduzido à presença do rei a Daniel. Daniel foi introduzido na sua presença. E Daniel então começou ali a declarar o sonho do rei. Mas antes, o rei contou o sonho para ele. O rei disse: ó Daniel, eu estava observando e eis que eu vi uma árvore muito grande. Essa árvore, ela crescia e se estendia até os céus. As folhagens eram bonitas, os frutos eram formosos e sustentava todos os seres. E estes seres se abrigavam debaixo dessa árvore por causa da sua sombra. E as aves do céu vinham e faziam ninhos sobre os ramos. Mas eis que observei Daniel, e vi que um vigia, um santo homem, desceu do céu e cortou aquela árvore. Deixou aquela árvore somente no tronco e com suas raízes. E esta árvore, no qual foi cortada juntamente com seu tronco e suas raízes, ela seria molhada com o orvalho, e a sua porção seria com os animais do campo, e ao cabo de 7 anos, isto iria suceder. E quando Nabucodonosor começou a relatar essas coisas, relacionado a esta árvore grande no qual ele sonhou, uma árvore no qual foi cortada, e que ficou somente o tronco e as raízes, ele ficou aterrorizado por causa desse sonho. E Daniel, então, ele começou a declarar para o rei a sua interpretação. Vamos olhar aqui, amigo, para o capítulo de número, o verso de número 19. Vamos ler aqui, Daniel, capítulo 4 e o verso de número 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram, e falou, pois, o rei, e disse Beltesazar, não te espantes, o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra o que tem ódio, e a sua interpretação para com os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e ficou forte, cuja altura chegava até o céu, e que fora vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e seus frutos abundantes, em que para com todos havia mantimento, debaixo do qual morava os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Versículo 22, és tu, ó rei, ou seja, o sonho no qual o rei sonhou ali, meu amigo, aquela árvore no qual ele sonhou com os frutos, com os ramos e todos ali se abrigando debaixo dela. Esta árvore representava o próprio rei Nabucodonosor.
E Daniel continuou aqui a sua interpretação. És tu, ó rei, que cresceste e que te fizeste forte, e a sua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio até a extremidade da terra. Versículo 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: corta a árvore e destrói-a, mas o tronco com suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ele 7 tempos. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de ti, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá ao quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiverdes reconhecido que o céu reina. Olha que revelação surpreendente, meu amigo. Nabucodonosor sonhou com esta árvore. E Daniel disse: esta árvore, ó rei, és tu. Esta árvore, ela vai ser cortada. Esta árvore é o Senhor que cresceu e que o seu domínio ficou forte e chegou até todas as extremidades da terra. Mas esta árvore, ó rei, vai ser cortada. Essa árvore vai ser cortada, ou seja, rei, o teu reino vai ser tirado. E a tua porção, ó rei, assim como a árvore ficou no tronco juntamente com as raízes, assim como a árvore foi molhada do orvalho, assim vai ser tu, ó rei. A tua morada, ó rei, vai ser no campo, vai ser no pasto. Tu comerás palha, tu comerás a erva verde. Ou seja, ó rei, ao cabo de 7 anos, tu viverás como um animal. Esta foi a interpretação do sonho que Daniel trouxe a Nabucodonosor. Tu és esta árvore, mas essa árvore será cortada, e a sua porção será com os animais do campo, e comerás erva verde. A sua porção será no campo. Veja que revelação, meu amigo. Eu te pergunto, meu amigo, o que representa 7 tempos na profecia bíblica? Essa expressão que nós encontramos aqui, 7 tempos, na profecia, um tempo equivale a um ano. Ou seja, tempos representa anos. Ou seja, 7 tempos são 7 anos. Ou seja, durante 7 anos, Nabucodonosor, ele viveria como um animal. Ele iria ter consciência de animal. Iria pastar como o boi. Iria comer erva como o boi. Esta foi a interpretação, a revelação do sonho do qual Daniel trouxe a ele. E após Daniel ter introduzido essa revelação para Nabucodonosor, dizendo que ele representava esta árvore, mas esta árvore seria cortada e a sua porção seria com os animais do campo, Daniel ainda deu um conselho para o rei
Nabucodonosor. E que conselho é este? Olha para o verso de número 27. Olha o conselho que Daniel vai dar ao rei Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, aceite o meu conselho, e deixaste os seus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Sabe qual foi o conselho que Daniel deu ao rei? Rei, a profecia está aí. Tu representa essa árvore. Tu é esta árvore que cresceu e chegou a todo o domínio da terra. Mas essa árvore vai ser cortada e a porção desta árvore será com os animais do campo. E ficará durante um período de 7 anos. E Daniel disse para o rei: escute meu conselho, ó rei, para que isto não te suceda. Para que isto não te suceda, rei, abandone os seus pecados, abandone as suas iniquidades, seja justo em seus juízos, usa de misericórdia para com os pobres, para com as pessoas mais necessitadas, e assim para que se prolongue a tua tranquilidade. Este foi o conselho de Daniel para o rei, para que o rei deixasse de lado o pecado, para que o rei deixasse de lado toda a iniquidade e ainda para que o rei fosse justo e usasse de bondade, de misericórdia para com todas as pessoas. É certo que o rei, amigo, durante o período seguiu o conselho de Daniel, mas sabe o que aconteceu? Novamente, a soberba tomou conta deste homem. O orgulho novamente o dominou. E após esta revelação, após esse sonho, 12 meses se passaram. E num belo dia, o rei andando pelo seu palácio, pelo pátio do seu palácio, ele olhando ali, observando o seu palácio, e daqui a pouco ele olha para a cidade de Babilônia. Ele olha para a cidade no qual ele construiu. Ele olha para os grandes monumentos. Ele olha para toda aquela glória, toda aquela riqueza, e ele vai exclamar: não é esta a Babilônia que eu construí? Não é esta a Babilônia que eu edifiquei? Daniel está ficando doido. Daniel está ficando louco. O meu reinado jamais vai passar. Olha para aquilo que eu conquistei. Olha para as minhas riquezas. Olha para a minha glória. Olha para o meu reino, como ele se alastrou. O meu reinado jamais passará. Daniel está ficando maluco, ou Daniel está ficando louco. Jamais o meu reinado vai passar. Quando Nabucodonosor disse isso, de repente, uma voz do céu exclamou, dizendo: ó rei Nabucodonosor, o teu reino a partir de agora foi tirado. Ou seja, a profecia acabou se concretizando. A profecia acabou se cumprindo e Nabucodonosor deixou seu palácio, deixou os aposentos reais e ali, amigo, ele foi morar no campo. Ele foi habitar no campo, ele foi pastar com os animais. Ele teve o raciocínio de animal. O conhecimento dele foi tirado e ele passou a viver como um animal. Você percebe, meu amigo, o que a soberba ela faz com o próprio ser humano, com aquele que se engrandece? Nós estamos falando aqui do maior monarca da época.
Estamos falando aqui do rei Nabucodonosor, que chegou ao seu apogeu no ano de 605 a.C. e dominou toda a extremidade da terra. O orgulho novamente dominou, e Deus então tirou o conhecimento dele, o raciocínio dele, e a porção dele foi com os animais do campo. Ele foi morar num pasto, foi viver como um animal, comendo erva verde como o boi ou como os animais herbívoros. A profecia acabou se cumprindo. E você percebe que durante 7 anos, Nabucodonosor viveu nessa situação. Viveu de acordo com a profecia bíblica. E durante esses 7 anos, ele tinha consciência de animal. Ele vivia como um animal. Ele raciocinava como um animal. Comia erva verde como um animal. À noite o orvalho vinha sobre ele de acordo com a profecia. E durante 7 anos, este homem viveu nessa situação. Interessante que durante 7 anos, ninguém assumiu o trono em Babilônia. Você percebeu? Que durante o período da loucura de Nabucodonosor, no qual ele ficou louco, no qual ele ficou irracional, no qual ele foi atingido por isso, e durante 7 anos vivendo como um animal, durante esse período da sua loucura, o que aconteceu? Ninguém se assentou no trono em Babilônia. Eu te pergunto, você que está me assistindo, você que está aí na tua casa, por que razão ninguém se assentou no trono em Babilônia quando Nabucodonosor foi atingido por essa loucura? Só porque, amigo, quem vai brincar com Deus de Israel? Só porque com Deus não se brinca. Veja, se Deus fez isso com o maior monarca da época, imagine o que Deus poderia fazer com outras pessoas. É óbvio que muitos ali ficaram com medo, ficaram ali pasmados ao ver o seu soberano, ao ver um homem que era um grande líder mundial, um homem que era um tirano, agora sendo levado do pasto até o palácio, sendo levado do palácio até o pasto, vivendo como um animal. Ou seja, ninguém quis brincar com Deus, ninguém quis assumir o trono em Babilônia. Mas você se lembra que Deus havia uma promessa ainda para Nabucodonosor de restabelecer o trono dele após os 7 anos de loucura. Ou seja, após os 7 anos de loucura, o reinado dele viria novamente para suas mãos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo, que os céus, reina sobre todas as coisas. E ao cabo de 7 anos, 7 anos se passou, e ele recuperou a sua consciência. A sua consciência foi recuperada. E após ele recuperar a sua consciência, sabe qual é a primeira coisa que este homem fez? Ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus, ele reconheceu que Deus domina sobre todas as coisas, que ele estabelece o seu reino e dá a quem quer. E neste período no qual ele ficou durante 7 anos, você percebe, meu amigo, que ele ficou horrível. Tinha consciência de animal, pelos nele cresceu, as unhas também cresceu, ou seja, ele ficou vivendo como um animal mesmo. Para você ver, amigo, o que Deus faz, para você ver o que Deus abate, aquele que anda na soberba, aquele que é arrogante, aquele que é orgulhoso. Ou seja, olha o que Deus fez na vida desse homem. E no final de tudo, meu amigo, ele reconheceu a grandeza e o poder supremo de Deus. Após esses 7 anos, se nós lermos aqui, meu amigo,
dos capítulos 34, aliás, do versículo 34 a seguir, o que aconteceu? Ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para todo o sempre, cujo o domínio é sempre eterno, e cujo reino de geração a geração. Daniel capítulo 4 e o verso 34. Após os 7 anos, ele recuperou a sua consciência. Ele voltou para si, e após ele recuperar a sua razão, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus, ele clamou ao Deus que vive para toda a eternidade. Glorificado seja o nome de Jesus. E o capítulo 4, que o próprio Nabucodonosor escreveu, ele acabou aqui terminando este capítulo com uma linda oração. Olha para o verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, ele termina o seu capítulo com uma linda oração. Eu pergunto para você, meu amigo, olha o processo que este homem passou para que a salvação viesse a chegar na vida dele. Ou seja, Deus foi dando várias oportunidades para que o arrependimento chegasse até ele. Mas isso nunca aconteceu, porque todas as vezes ele ficava soberbo, ele ficava orgulhoso, até que Deus resolveu agir de maneira diferente. E Deus mostrou para ele quem é que mandava, quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Rei. E no final dos seus dias, no final da sua vida, este homem, ele glorificou a Deus. Ele louvou a Deus. Eu te pergunto, meu amigo, para uma pessoa ímpia reconhecer a grandeza de Deus, será que uma pessoa ímpia, meu amigo, iria escrever este capítulo? É óbvio que não. Será que Nabucodonosor, sendo ímpio, será que ele escreveria isso? É óbvio que não. É claro que ele escreveu, meu amigo, após a sua conversão, após o seu arrependimento. É claro que ele escreveu isso aqui contando a sua história e a maneira com que Deus fez para com ele. O que Deus fez na vida dele, meu amigo, reflete nos dias no qual nós estamos vivendo. Você sabia? O que Nabucodonosor, ou seja, o que essa lição quer nos trazer? O que a conversão deste homem quer nos ilustrar, quer mesclar para nós nos dias no qual nós estamos vivendo? Nabucodonosor, meu amigo, representava uma liderança, um líder político, um líder influenciado, um líder no qual exercia muita influência e também um líder de grande responsabilidade. O nosso país é cercado por pessoas nesse patamar. Talvez eu estou falando para uma pessoa que ocupa um cargo de posição na sociedade. Talvez estou falando para uma pessoa que exerce um cargo público ou um cargo político dentro da nação brasileira. O que essa história quer nos mostrar, meu amigo? Que Deus, ele abate quem quer. Que Deus, ele mostra os seus prodígios. Que Deus, meu amigo, ele se revela. Que Deus, ele faz os seus sinais acontecer independentemente de quem seja. É por isso, meu amigo, você que exerce um cargo público, você que trabalha
na tua cidade ou no teu estado que exerce um cargo político, Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo as suas atitudes. Se Deus te colocou você aí, meu amigo, é porque, por uma simples razão, porque é pela vontade dEle. E a partir do momento que Deus te colocou aí, amigo, você tem obrigações. É você mesmo que exerce um cargo político. Você que exerce uma grande influência na sociedade, que tem um cargo de prestígio. Você que lida com as pessoas, no qual as pessoas são dependentes de você. Deus te colocou aí. E se Ele te colocou aí, você tem que prestar as verdadeiras responsabilidades. Você tem que honrar os seus compromissos, sendo leal ao povo, sendo leal à nação brasileira, sendo leal para aqueles que te elegeu. Seja você vereador, seja você governador, seja você presidente, não importa o cargo que você exerce. Ou seja, a responsabilidade é grande. Nós estamos falando aqui, meu amigo, de um homem chamado Nabucodonosor. Se Deus, ele quebrou um rei, se Deus, ele quebrantou um rei e arrancou a soberba de um rei, imagina o que Deus pode fazer na nação brasileira. Deus está vendo o que as pessoas estão fazendo. Deus está olhando tudo. Há um Deus que tudo vê. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, ficam revoltadas por situações. Às vezes nós ficamos tão, enfim, revoltosos pela falta de emprego. Às vezes ficamos revoltosos pelos impostos ser tão alto. Às vezes nós ficamos tão revoltados por coisas que acontecem. E geralmente o dinheiro público que poderia ser aplicado para esses benefícios não são aplicados. O que acontece? Geralmente o dinheiro público é desviado para outros fins ou para outras finalidades. Enquanto isso, a população está perecendo. Enquanto isso, a população está ali precisando de uma ajuda ou precisando do aval do governo para que este venha exercer o seu ofício no intuito de estabelecer moradia ou emprego, beneficiando a população brasileira. Ou seja, o dinheiro público geralmente é para ser aplicado a essas coisas. Mas o que acontece? Muitas pessoas são soberbas. Muitas pessoas são orgulhosas que só pensam em si mesmas e se esquecem do povo. A você, meu amigo, que tem se preocupado com isso, eu digo para você, não se preocupe. Não se preocupe com o teu prefeito, não se preocupe com o teu presidente, não se preocupe nas pessoas no qual você votou nessas últimas eleições, seja para presidente ou para prefeito, não importa. Saiba que há um Deus que tudo vê. E um dia todas essas pessoas vão prestar contas diante de Deus. Um dia todas essas pessoas vão prestar contas diante daquele que vive e reina para toda a eternidade. Porque Deus está marcando tudo, meu amigo. Deus está registrando tudo em seu livro. E um dia essas pessoas vão se dar conta do mal que está fazendo. Em vez de usar o poder para beneficiar as pessoas, em vez de usar o poder para beneficiar o cidadão de bem, muitos estão usando o poder para se beneficiar a si próprio. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor. Um homem que tinha de tudo, que morava num palácio, perdeu a razão e durante 7 anos viveu como um animal. Ou seja, Deus, amigo, mostrou seus prodígios na vida deste homem. Deus aqui se revelou na vida deste homem e realmente a salvação chegou na vida dele. E ele terminou os seus últimos dias louvando e engrandecendo o Deus que fez os céus e a terra. Interessante isso, né? Hoje Nabucodonosor está na sepultura. Hoje ele está na sepultura. E sabe o que acontece, meu amigo? Nabucodonosor
ele faz parte do grupo que vai ressuscitar com Cristo no grandioso dia da sua gloriosa vinda. Porque este homem, meu amigo, para ele escrever isso, é porque realmente houve uma conversão sincera. Você percebe que Deus foi dando várias oportunidades para ele. Deus foi dando várias oportunidades. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e finalmente no capítulo 4, aonde aconteceu essa grande loucura. E através dessa loucura, ele reconheceu que o céu reina. Ou seja, é por isso, meu amigo, que Deus chama-o de servo. Porque o servo Nabucodonosor escreveu este capítulo 4 para nos dar um grande exemplo. E sabe que exemplo é este, meu amigo? Está em Ezequiel, capítulo 33 e o versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas para que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Foi o mesmo que aconteceu com Nabucodonosor, uma pessoa que era ímpia, uma pessoa pagã, mas que se arrependeu, e o próprio Deus ali o chamou de meu servo. E este homem, ele ressuscitará no glorioso dia da vinda de Cristo. Eu quero fazer neste momento, meu amigo, uma oração especial em prol da sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos estudando as suas sagradas letras. Muito obrigado, meu Deus, por este estudo, por esta oportunidade no qual o Senhor tem nos concedido, Deus. Ser conosco, abençoa este amigo, esta amiga que sempre nos assiste, que sempre acompanha nesta grandiosa transmissão. Muito obrigado. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na próxima semana, nós vamos estar retornando com mais estudos relacionados às profecias do livro de Daniel. Como eu sempre digo, meu amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.